Dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos iniciar mais uma escola bíblica dominical aqui na Igreja Nazareno Capão Raso. Que você possa estar conosco neste momento, nesta aula maravilhosa, onde estamos estudando a igreja, né? A aula com o livro do Charles Swindoll, A Igreja Desviada. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Antes de nós iniciarmos nossa aula, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 30, 31 e 33. 32 e 33. Amém? Vamos fazer a leitura destes versículos que tem muito a ver com a nossa aula de hoje. Amém? Nós vamos tratar aqui do tema do livro do Charles Swindoll, O Culto Jamais Deve Ser uma Guerra. Nós vamos entender que tipo de guerra tem assolado as igrejas hoje, né? Que tipo de disputa tem assolado as igrejas, os cultos em todas as igrejas no mundo ainda hoje, né? Nós vamos estudar esse tema aqui do livro com esses versículos que eu acabei de selecionar aqui da Bíblia. Então são texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 30, 31, 32 e 33. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios 10, 30. E, se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Amém? Então, o propósito do culto na igreja é para a edificação das pessoas. O propósito é para a glória de Deus. Quer tudo que você faça, no culto ou em casa, ele fala aqui de comer, beber, ou seja, atividades diárias, né? Aquilo que você faz todo dia. O culto não é só na igreja, não é só naquele horário das 19 horas até as 21. O horário do culto começa durante toda a semana, durante toda a nossa vida. O culto é uma atividade diária. A adoração que você faz a Deus é uma atividade diária. Por isso que ele diz, Paulo cita aqui, né, duas coisas que fazem parte da nossa sobrevivência, comer e beber, né, que é algo que você não pode deixar de fazer. Tudo que você fizer, as coisas que você faz, tudo seja para a glória de Deus. O motivo deve ser para a glória de Deus. E nunca deve ser tratado como uma disputa para ver qual estilo está vencendo. É disso que o livro hoje vai tratar, o tema, né? O culto jamais deve ser uma guerra. O horário do culto jamais deve ser uma disputa por estilos ou por maneiras de como adorar a Deus. Nós vamos entender isso. Charles Swindoll, no seu livro, ele diz que há uma guerra feroz, né, e que está causando um estrago medonho no meio da igreja. E essa guerra começou em 1980, na década de 80 mais ou menos, e intensificou-se na década seguinte, na década de 90, e parece ter atingido o ápice aí nos anos 2000, né, por volta da virada do século. E não ocorreu derramamento de sangue, mas é uma guerra que houve muitas vítimas. Em que sentido essas vítimas? Uma incontável número de pessoas foi ferida espiritualmente por causa do quê? Desiludidas, desencantadas, deslocadas. Muitas pessoas concluíram que o conflito apenas provou ser a igreja uma piada, né? E então a deixaram. Então é nesse sentido que as pessoas estão feridas, né? Alguns desses indivíduos acabarão retornando depois, mas a batalha ela se tornou gravíssima, é o que Charles Swindoll diz no seu livro, né? Porque do que se trata esse combate, né? O que é essa guerra, essa disputa? Ele surge quando cristãos entram em conflito a respeito do estilo do culto. O estilo tradicional versus contemporâneo. Órgãos versus guitarras. Coral versus grupos de louvor. Terno e gravata versus jeans e camiseta. Hinos versus cânticos. Inários versus projetor.
sermões longos versus mini sermões, Bíblia viva versus Almeida Revista Atualizada. A lista é longa, né? Percebeu o conflito aqui? Tudo vira, né? Ah, não, esse é mais clássico, nós temos um culto mais contemporâneo. Não, nós temos um estilo mais moderno, nós temos um estilo mais antigo, né? O conflito trata-se então de uma guerra de expressão. É o meu estilo contra o seu, né? E muitos jamais acreditariam nas brigas que surgem por causa disso. E as pessoas pensam, mas isso é uma bobagem, capaz de brigar por causa disso. Mas as pessoas hoje dentro da igreja brigam por causa dessas coisas, né? Aquele compromisso profundo da alma, o compromisso que Deus ele intencionava para a igreja, ele se perde, né? Aquele compromisso que Deus desejava que nós tivéssemos para a glória dele e para o nosso crescimento pessoal e congregacional ali na igreja, o culto propriamente dito, né? Ele transforma-se numa briga feia e carnal, uma briga de estilos, né? Cristo prometeu que os portões do inferno jamais prevaleceriam contra a igreja e não obstante essa guerra, ela tem metralhado o corpo de Cristo e desfeito a união dos cristãos, desfeito, né, a congregação com picuinhas, com coisinhas que seriam banais, mas que tornam-se tão relevantes para as pessoas que defendem o seu estilo, defendem o seu modo de adoração, né? Então, essa guerra existe sim dentro da igreja, dentro do culto, né? E se há uma coisa que deixa Satanás satisfeito é a ruptura do culto, a ruptura desse compromisso com a glória de Deus, com estar ali junto para louvar, para adorá-lo, para aprender, para crescer na fé com ele. E, sem dúvida, isso causa grande tristeza ao Senhor, isso é motivo de grande perda de vidas dentro da igreja, né? Esse confronto ele jamais deveria existir, esse confronto ele jamais deveria ser permitido dentro da igreja. Quando todo ano o Schollicido fala, ele levava estagiários, né? Todo ano ele levava estagiários de seminário da igreja para visitar outras congregações, né? E uma dessas viagens ele fala de um caso específico aqui, né? Que ele teve uma experiência quando ele chegou naquela igreja. Eles começaram a observar que era uma igreja feita apenas por jovens, né? E ao observar o fato, ele perguntou para o pastor, como é que é o perfil dos membros dessa igreja aqui? Aí ele diz, bem, nós temos muitas pessoas de idades mais avançadas. Ele falou, quão avançadas assim? Ele falou, diria acima dos 40 anos. Então, a maioria do público da igreja ali era de 40 anos para baixo. E onde eles estão? Os que tiveram, os que tinham mais idade, mais de 40 anos, eles foram embora. Sim, mas para onde? O Charles Swindon pergunta, para onde eles foram? E o pastor fala, não sei. Deu a impressão que nunca havia pensado no assunto. E ele pergunta, isso não incomoda você como pastor? Pressionando um pouco mais, né? Ele perguntou se a igreja não deveria incluir todas as partes do corpo, tanto os jovens quanto os mais velhos, né? E não moram ambos os grupos nos arredores da sua comunidade, ou seja, a comunidade tem só jovens, a sociedade em volta da igreja tem só jovens. Obviamente ninguém quer uma congregação formada por pessoas mais velhas, só por pessoas mais velhas, né? Somente por pessoas mais velhas. Mas você tem certeza de que deseja uma congregação sem nenhuma pessoa de mais idade e maturidade? Ou seja, onde está o discipulado? Onde está a experiência entre as pessoas mais maduras, mais experientes, né? Na fé, na vida, elas vão ensinar algo para alguém. Não há essa mentoria, não há desse discipulado dentro da igreja. Quem fará a mentoria dos jovens se os mais velhos forem embora? Então, quando você seleciona apenas um grupo dentro da comunidade e trabalha com aquilo, você acaba isolando os outros. E a igreja ela não deve ser assim. A igreja ela deve ser inclusiva, incluir todo tipo e toda sorte de pessoas. É o que Paulo fala aqui no texto em Coríntios. Portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gentios, não judeus, né? Nem à igreja de Deus. Toda sorte de pessoas, né? Esses dois tipos aqui no texto, que falam nem judeus nem gentios,
são todas as pessoas do mundo, porque judeus era o povo escolhido por Deus, né? O povo amado de Deus ali, chamado para ser um povo messiânico, e os gentios eram todos aqueles não judeus, né? Então, todo mundo, todo o globo terrestre, todas as pessoas da terra, nem gregos, nem judeus, nem a igreja de Deus, ou seja, nem aqueles ali que estão dentro da igreja, ou seja, deve incluir todas as pessoas, né? Então ele pergunta, e o pastor ficou calado e não soube responder. Não soube responder, e agora? Tipo, puxa, minha igreja só tem jovens, né? Ele ficou calado sem ter o que responder, e o Charles Swindoll pergunta mais coisas para eles, né? Quero perguntar mais uma coisa. O Charles Swindoll pergunta para ele, né? Por que você não quer que a sua igreja se pareça com uma igreja? Porque as pessoas não gostam de igreja, foi a resposta do pastor. Porque as pessoas não gostam de igreja. Devolveu rápido e confiante, né? É óbvio que não, respondi, mas elas não gostam do tipo errado de igreja. Eles não gostam do tipo que separa as pessoas, né? Que só tem aquela guerra de culto, né? Aquela guerra de adoração ali, né? Estilos de adoração, estilos de pregação, estilos das pessoas fazerem as coisas, né? Quando a igreja é inclusiva, quando todas as idades e fases da vida são bem-vindas, a igreja se torna atraente. Ou seja, há o ciclo da vida dentro da igreja, né? Dos mais jovens, dos mais tenras idades, das mais tenras idades, dos jovens, passando pelas adolescências aí da vida, a fase adulta e a fase, né, anciã, né? A classe anciã da igreja. Ou seja, todos os ciclos da vida do ser humano estão dentro da igreja, né? E a igreja natural, a igreja que cresce na presença de Deus, é uma igreja que tem todas as fases de crescimento humano. Ela tem recém-nascidos, ela tem meninos, crianças, meninas, ela tem adolescentes, ela tem jovens, ela tem adultos, ela tem velhos e velhas, tem tudo, né? Então, na hora de que eles estavam indo embora, né, aquele pastor abraçou Charles Swindoll e disse assim, quero agradecer as perguntas difíceis que você me fez. Essas perguntas difíceis que você me fez. Daí o Charles Swindoll falou assim, eu não quis ser impertinente ou desagradável, né, de maneira nenhuma. Mas você não pode continuar fazendo isso. Você vai se arrepender, pois o seu rebanho ele vai diminuir, vai parar de crescer. Por quê? Porque não tem todas as fases de crescimento, não tem todas as fases do ciclo humano de vida. Você conhece alguma passagem de vida que justifique o que você está fazendo? Aí o pastor falou, não. Não tem nenhuma passagem que justifique o que estou fazendo. Então por que cargas d'água você continua fazendo isso? Ele responde, né? Ele ficou com uma expressão de perplexidade, né? Mas isso é o que acontece quando as pessoas elas tratam o culto como uma disputa, uma guerra. Não, esse estilo é o contemporâneo, esse estilo que nós adotamos aqui na igreja, nós temos um estilo mais contemporâneo, e aí não pode ficar pegando muito coisa tradicional. Eu sempre tive a preocupação de incluir todas as sortes de pessoas no nosso culto. Sempre tivemos a preocupação ali na igreja. Nós cantamos hinos do inário, nós cantamos louvores modernos também. Para quê? Para que todas as pessoas, de todas as idades, de todo tipo, da diversidade que há na igreja, elas se sintam incluídas na adoração e no reino de Deus. Com propósito. Eu estou aqui porque eu faço parte de uma família. E nessa família há crianças, há jovens, há adultos, há velhos, há toda sorte de pessoas, há todas as gerações aqui nesta igreja. Porque essa igreja é uma igreja que cresce naturalmente, então ela tem todas as fases do seu ciclo de vida, do ser humano, refletidas espiritualmente na igreja. É isso que eu estou dizendo aqui. Uma igreja que serve ao Senhor, ela tem todas as fases do ciclo de vida humano representadas ali, né, na nossa vida humana, na fé também. Então nós temos bebês espirituais, pessoas que estão caminhando, começando a caminhar na fé, que nasceram e são novas criaturas, né?
acabaram de nascer, são recém-nascidos espirituais. Nós temos pessoas que já têm alguns anos ali de caminhada com Jesus. Então essas pessoas já são algumas crianças ali já adultas, já desenvolvendo uma fé. Nós temos adolescentes na fé, pessoas que são jovens, têm uma disposição, têm uma energia e que estão crescendo ainda, continuam crescendo na fé. Nós temos adultos na fé, pessoas que têm uma base sólida espiritual, mas não ainda completa. E nós temos os anciãos, os velhos, a sabedoria anciã na igreja, que é também uma carga espiritual desenvolvida durante toda a sua vida. Então nós temos todas as fases do crescimento humano representando ali também as fases do crescimento na fé. Então as pessoas são feitas assim. As pessoas participam da adoração e da igreja desse modo. O seu ciclo de vida, a sua vida está ali na igreja. Então nós temos que entender que o culto jamais deve ser uma guerra, uma disputa pelo estilo, excluindo algumas pessoas, deixando que essas pessoas participem. Não, a nossa igreja ela deve ser inclusiva, com todas as idades, com toda sorte de pessoas, com toda a diversidade que a igreja tem. Nós devemos abraçar as pessoas e nos importar com elas e aprender com elas, principalmente. Que Deus abençoe a sua vida, que nós possamos ser essa igreja que Deus quer que sejamos, né? Em nome do Senhor Jesus. Logo mais à noite nós teremos nosso culto de adoração e celebração a Deus. Nós teremos a Santa Ceia, ministrado. Peço a você que está nos assistindo, que está nos acompanhando em casa, pelos nossos vídeos, pelas nossas aulas de escola dominical, pelos cultos online. Peço a você que esteja separando os elementos da ceia com a sua família, o suco de uva, o pão, para nós realizarmos a Santa Ceia do Senhor essa noite, em nome do Senhor Jesus. Estamos com o isolamento social, algumas pessoas não podem estar presencialmente no culto, Nós entendemos isso, que estamos num tempo atípico, nós estamos num tempo diferente, inédito, Mas nós entendemos também que as pessoas não estão sozinhas, elas fazem parte da comunhão, mesmo estando em casas, fazem parte do corpo de Cristo, fazem parte dessa igreja maravilhosa que Cristo ama, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e até o culto à noite, em nome de Jesus. Deus abençoe.